O YouTube começa quando na sua vida? O YouTube, dessa forma, Dessa forma, ele começa em 2011. E eu não sei porquê, assim, quer dizer, dá para saber, né? Eu nunca me imaginei, na hora de gravar vídeo, fazendo qualquer outra coisa que não fosse relacionada à música. Eu sei que eu sempre tive uma vontade muito grande de gravar vídeo, eu sempre fui envolvido com audiovisual. Sempre, minha paixão. Eu fui estudar teatro, então assim, eu sempre tive envolvido. Eu estudei na Cal. Você conhece a Cal do Rio de Janeiro? Conheço. Não. Eu fiz tablado. Fiz tablado? Eu cheguei a fazer tablado também. Aí depois eu fui para a Cal. O bom da Cal é que a Cal é profissionalizante, o tablado não era, né? Mas os dois são muito bons como curso. Sim, exatamente. Aí, então assim, eu sempre tive envolvido com audiovisual. Mas eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não fosse algum vídeo. Toda vez que ligava a câmera para eu fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa no meu canal, era relacionado à música. Sempre foi assim. Ou era aula de bateria, aula de percussão de escola de samba, enfim, qualquer coisa eu falava. Porque para mim o conteúdo que valia a pena eu fazer era um conteúdo educativo, sempre foi. Sempre foi. E antes disso, o meu treinamento com câmera, o meu treinamento com vídeos do YouTube, era apresentando shows da cidade. Né? Por exemplo, não existe mais esse vídeo no YouTube, eu perdi os arquivos originais, mas era assim, eu abria igual um programa da MTV, e eu falava, me apresentava e tal, dia 27 nós teremos um show do Lobão no Circo Voador, é o lançamento do livro dele, e eu vou estar lá para conferir. Aí, entendeu? Fazia esses links e tal, essa coisa toda. Bacana. Eu sempre me imaginei ou apresentando um programa ou fazendo alguma coisa relacionada à música dentro do YouTube. Eu sempre imaginei que ia ser esse o caminho. Sim. Aí, indo para os Estados Unidos em 2013, você manteve o canal, né? Sim. E diversificou o conteúdo, no caso. Porque o que rolou foi o seguinte, eu precisava... eu já fazia vídeos de música, né, de aula, né, vídeos educativos, aula de canto e tudo mais, e o comentário geral sempre foi: Márcio, seu conteúdo é excelente, a sua imagem é muito boa. Eu sempre pensei nisso, em ter uma boa imagem, né, ter uma câmera legal, um som bacana. Tudo no seu canal é incrível. Eu não entendo como o seu canal é tão pequeno. Eu não entendo por que o seu canal não cresce. E eu realmente ficava com aquele negócio. Cara, todo mundo elogia meu trabalho e eu já estou feliz com isso, porque assim, a quantidade de pessoas que elogiam o meu canal naquela época, que tinha, sei lá, 10 mil inscritos, 20 mil, uma coisa assim, eu falava, cara, realmente é muito legal, mas eu preciso virar essa chave. Porque eu faço esse conteúdo, eu gosto muito de falar sobre música, eu gosto muito do que eu faço, mas as pessoas elogiam, então tá faltando alguma coisa para o canal crescer ao ponto de eu ter esse canal de fato como uma fonte de renda. Sim. E foi nessa hora que eu comecei a fazer o que eu fazia na minha aula de canto no Brasil. Lá no meu estúdio, lá na Praia de Botafogo. Você conhece esse lugar? Praia de Botafogo, 324, loja 10? Era o estúdio Freezer, que tinha na Praia de Botafogo. Chegou a conhecer? Isso em 89 que você falou? 88, 89? Não, isso aí é outra história. Isso aí eu dava aula numa escola de música. Tá. Não. Aí você já está falando do seu estúdio próprio. Falando do meu estúdio. Já em 2008. Já é outra história. Não, eu já estava fora do Rio desde 94. Então, tinha esse estúdio Freezer, que ele foi vendido e eu consegui comprar. Então eu comprei o estúdio já pronto. E lá eu dava minhas aulas e tinha aula de piano, aula de violão, aula de teclado, aula de bateria. Né? Eu montei uma escola de música e um estúdio para gravar meus vídeos. E lá, quando eu dava aula, chegava assim 15 minutos antes de terminar a aula, em vez de eu passar um exercício novo, alguma coisa, eu sentava com o meu aluno em frente ao computador, ligava o computador, botava no YouTube e mostrava. Tá vendo esse cara aqui? Olha só a nota que ele faz. Tá vendo essa voz aqui, essa moça aqui? Olha só, olha a nota que ela tá fazendo. Aquilo que eu te falei na aula de passagem de voz é isso aqui. Sim. Aí a pessoa via o exemplo ali. Via na hora ali. Esse som que tem. Então, essa nota aí que você tem que fazer. Nesse tom, nessa altura, porque encaixa na sua voz. E olha como é que ele faz. Olha como é que ele respira.
Então, o que eu fiz foi trazer isso para dentro do YouTube. A mesma aula que eu fazia com o meu aluno, né, tinha a parte didática e tinha a parte do entretenimento. A parte do entretenimento é que estava faltando. Foi ali que eu virei a chave, entendeu? Na hora que eu misturei, que era o que você estava falando, na hora que eu misturei a aula de canto com um negócio divertido, com uma brincadeira, com uma voz, e com exemplos, né? Mostrar pessoas cantando de fato quando elas acertam e quando elas erram. E deu super certo, né? Entrar num outro assunto assim que eu acho que é bem interessante, principalmente quem está começando a querer montar um canal no YouTube e tudo. Eu acho que você encontra certa dificuldade em falar de música no YouTube. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, pela questão dos direitos autorais, que a editora, que é detentora daquela música, né? Sim. Tipo, pede tem a questão do copyright, aí você não consegue monetizar o vídeo e tal. Conta um pouco dessa tua experiência e se você acha que tem uma saída para isso. Sim. Porque eu também adoraria falar mais de música no meu canal, por exemplo. É assim, a questão hoje que acontece é que o YouTube funciona... isso não é uma regra do YouTube, não, tá? Mas o YouTube fornece essa ferramenta que todo vídeo hoje ele pode ser rastreado dentro do YouTube por um robô, a gente chama de robô, que é o Content ID. Né? Esse Content ID ele cataloga todas as músicas que estão dentro do YouTube, todo o conteúdo que está dentro do YouTube. E se alguém pega aquele vídeo, ou se alguém pega aquela música e coloca em um outro vídeo, ele detecta. Entendi. Até aí tudo bem, não vejo problema nenhum. O problema é, se eu faço um vídeo, por exemplo, a gente está aqui conversando, a gente faz aqui uma live de 1 hora. Tá? A gente fez uma live de 1 hora. No final dessa live, apareceu aqui um carro, passou na rua, tocando uma música comercial, por exemplo, na rádio. Se o meu microfone pega essa música e essa música é detectada dentro da nossa live de 1 hora pelo robô do YouTube, a gente perde toda a monetização do vídeo para essa música. Para mim, aí que está o erro, entendeu? Sim. Eu acho que existe o direito autoral, a lei existe, e cada país tem a sua, ela tem que ser cumprida. O YouTube criou uma ferramenta para que isso aconteça, né, para poder detectar direito autoral, tá tudo certo. Eu só acho que, no momento em que você usa música no seu vídeo, tem que ser compartilhado. A monetização precisa ser compartilhada. Porque da mesma maneira que eu estou fazendo o meu conteúdo, a música também pertence a alguém e essa pessoa precisa receber. Mas eu estou fazendo um conteúdo, às vezes trazendo uma música que pouca gente conhece, às vezes trazendo até um artista muito conhecido, mas o compositor da música não é. Então, quando a gente cria toda essa cadeia, todo mundo recebe. Agora, se eu boto no meu canal um vídeo que tem uma música de um cantor conhecido, mas o compositor não é, e essa minha música recebe um copyright, eu tiro a música, eu tiro fora. E aí ninguém recebe, só eu recebo. Entendeu? Então, acontece muito isso no YouTube, da gente ficar ali cortando para não receber aviso de direito autoral. Como você falou, né? Eu acho que o chegar a esse acordo de dividir, né, a questão da monetização, eu acho que seria o mais justo, porque você funciona muito como um divulgador do trabalho. Imagina, um canal como o seu, com mais de 1 milhão de inscritos, muitas vezes você faz a reação de um vídeo de um anônimo mesmo, que está cantando uma música de um artista, mas essa música não é muito conhecida e tal, você está divulgando o artista, né, que esse anônimo está cantando e tudo. E aquilo que você falou, pô, de repente uma live tua de 1 hora, toca um trecho da música e você não consegue monetização, ou seja, o autor da música, né, o editor da música merece, sim, né, a monetização, mas você também, porque você também está trabalhando. Né? Exato. Isso é uma questão interessante. Você já chegou a trocar ideia com outros produtores de conteúdo aqui no YouTube que falam de música sobre isso? Eles têm... Não sei se você já chegou a trocar alguma figurinha com outras pessoas, se eles também compartilham da mesma ideia e tudo. Assim, alguns compartilham da mesma ideia, outros não falam nada, mas eu nunca conversei diretamente assim com eles. Eu já recebi algumas respostas, inclusive respostas em vídeo, né, de que essa minha ideia de compartilhar não vai dar certo. Enfim, as pessoas até têm um pouco de receio de falar sobre copyright,
porque elas podem até sofrer no canal delas também, né? Sim, sim. Sim. Eu acho que é um assunto muito novo também, muita gente não sabe, e também tem outra coisa, é um assunto muito chato para quem assiste um vídeo por entretenimento, entendeu? Sim. É um assunto muito nosso, de bastidores, que o grande público realmente não se interessa. Muita gente compra a minha briga, fala, mas Márcio, eu conheci fulano por sua causa, eu só conheci esse cantor aí que você falou porque eu vi no teu vídeo. Sim, eu sim, conheci aquela cantora lá por causa do teu vídeo, eu sei que vários que conheceram o artista. Pô, legal isso que você falou desse cara, fui lá ver o trabalho dele no canal dele, me inscrevi, o cara é bom mesmo e tal. Então, isso acontece. Mas para o público, falar sobre direito autoral, sobre copyright, essas coisas, é um assunto bem chato e é mais nosso de bastidores. Então, não rola muito papo, assim. A gente não costuma conversar muito sobre isso. É uma boa pauta. Eu acho uma pauta interessantíssima, porque a gente só vai conseguir abrir essa porta para a monetização compartilhada se a gente ficar falando disso sempre. Exatamente. Eu acho que nesse ponto, mais criadores de conteúdo. Eu vou te dar um exemplo de um canal que eu assino, eu estava fazendo propaganda aqui, mas com o maior prazer, assim como eu faço do teu, porque são bons conteúdos, que é o Alta Fidelidade. É de um jornalista também, do Luiz Felipe Carneiro, e o conteúdo dele é muito bacana, e ele optou desde o começo não botar trecho de música nenhuma. Exato. Então se perde muito. Por exemplo, ele traz assim um top 10 de discos de jazz e ele não sabe, ele só fala da música, mas não tem a música para ilustrar. Perde muito, né? Porque se você tivesse, eu falei, pô, realmente o que o cara está falando, eu me interessei mais, assim, vou ouvir. E mais do que isso, o que é que tem de mais você pegar e fazer uma playlist, tipo, você quer fazer um vídeo, os 10 discos de jazz que eu mais gosto. O que tem de mais você mostrar isso para o seu público? Qual é o problema que tem nisso? Às vezes, a maioria nem sabe que disco é, conhece a música, mas não sabe quem é o autor, né? Conhece a música, mas não sabe em que álbum tá, não sabe onde procurar, e você vai lá, você fez uma lista com os 10 mais que você gosta. Qual é o problema disso? Qual é o problema de compartilhar essa monetização? E outra coisa que acontece, você faz uma lista de 10 mais. São 10 artistas diferentes, 10 álbuns diferentes, 10 compositores diferentes, é tudo diferente. Mas se você receber o copyright de um deles, esse um vai ficar com a monetização de todos os outros. Tem isso também. Pois é. Entendeu? Não é uma coisa, não é algo justo, assim, como você falou, acho que precisa se debater, é uma boa pauta, mas tem que haver uma mobilização, né? Como tudo na internet, tem que haver uma mobilização. Não adianta só o Márcio Guerra ficar ali falando, né? Eu acho que uma voz nem sempre consegue fazer a diferença. 10 vozes já tem um volume, 15, 20, né? Quanto mais pessoas... E o YouTube é isso. Hoje ele é um... Por exemplo, eu não tenho mais TV a cabo na minha casa. Eu tenho serviços de streaming e o YouTube já nos canais que eu separei ali, que eu assino. Né? Então, assim, eu vejo o YouTube como eu via a TV, até alguns anos atrás. Porque são conteúdos de cultura pop, os assuntos que me interessam. E cada vez tem canais com conteúdos muito bem produzidos. Aquilo que você falou, que você sempre prezou com boa imagem, bom áudio e tudo. Por que não incentivar isso, né, no produtor de conteúdo? É delicado, assim, eu fico... Mas voltando a falar, vamos falar de coisa boa, falar de música, né? Vamos lá. Falar de música.